Graça e paz, meus irmãos. Bom estarmos juntos novamente. Graças a Deus, estamos na última reflexão, no vídeo número 10, e consideramos uma vitória, termos passado por estas 10 reflexões. Eu aqui, você aí, e eu quero crer que tem sido bênção. Algumas pessoas têm compartilhado conosco, dizendo que estão sendo bem edificadas, estão recebendo e enviando para outras pessoas. Então, a abrangência, o alcance destas reflexões tem sido grande. E não só geograficamente, espalhando por vários lugares, mas também no coração, no espírito, de cada pessoa. Então, eu fico feliz por isso. E lembrando a você que, após esta última reflexão, eu gostaria de orientá-lo e informá-lo para que você procure a Sara para confirmar que você participou e ouviu as 10 reflexões, para que a Sara então possa fechar os certificados. E você que mora aqui em Goiânia ou na região aqui próximo, nós vamos marcar o dia, a Sara vai entrar em contato com vocês, para que vocês possam estar conosco aqui na igreja Remide, em Goiânia, para a entrega dos certificados. Vai ser uma noite legal, onde você vai poder compartilhar qual vídeo, qual reflexão, qual texto mais impactou sua vida e como impactou sua vida. O que você ouviu de novo, que você não sabia, mas que serviu de novidade para a sua vida. Então, nós vamos ter um momento de compartilhar aqui com todos sobre o feedback de todas estas reflexões. Então, não deixe de vir no dia certo, na hora certa. Traga alguém com você, vai ser um momento gostoso de edificação. E você que não vai poder estar pessoalmente aqui conosco, porque está muito longe ou fora do Brasil, eu quero que você separe um tempo, faça um pequeno vídeo curto e mande para a Sara, ou um áudio e mande para a Sara, ou um texto, para que a Sara possa organizar esse material e no dia aqui do nosso encontro com todos, o seu vídeo, a sua fala, será mostrada para servir de edificação para todos nós. Então, tanto os que estarão aqui próximos e aqui conosco, como os que estão longe, nós queremos que todos participem. É uma oportunidade de você dar um retorno para servir de edificação de todos aqueles que vão estar participando. Ok? Então, faça isso, entre em contato com a Sara, confirme que você viu os 10 vídeos e também faça um vídeo, uma divulgação daquilo que causou impacto na sua vida e compartilhe com todos nós. Vai ser bênção. Amém? Bênção. Fico feliz por isso. Deus abençoe o seu esforço, a sua dedicação, a sua perseverança. E nós louvamos a Deus por esta grande oportunidade de termos tido estas 10 reflexões. E algumas pessoas têm me procurado pedindo para que a gente continue, que a gente faça continuamente outras reflexões bíblicas. E eu disse a elas que eu vou orar sobre isso, para ouvir de Deus se devemos ou não continuar com estas atividades. Nós não queremos nos precipitarmos e fazermos algo que seja apenas do nosso coração, da nossa vontade. Queremos ouvir de Deus se devemos ou não continuarmos, ok? Então você ore aí, nós vamos estar orando aqui para que Deus nos oriente, se a gente deve ou não continuarmos fazendo estas reflexões e trazendo aprofundamento bíblico na Escritura por meio das gravações. Então, que Deus seja glorificado. Hoje nós vamos trabalhar o vídeo número 10, usando o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 17, quando Paulo diz que era grato pela força, pela consideração e pela designação. Vamos ver o que nós podemos tirar
deste texto para nossa edificação, tá bom? E eu quero que você que está aí pegue a sua Bíblia e acompanhe a leitura, porque lermos juntos ajuda bastante a retermos o texto e trabalharmos com mais atenção e com mais cuidado, ok? Então pega a sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura do texto. Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 em diante: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bênção. Paulo já estava velho, no final do seu ministério, e ele então, preocupado com os seus discípulos, sendo Timóteo um dos seus discípulos que andou muito tempo com Paulo, e Timóteo já estava pastoreando, cuidando de igrejas. Então Paulo escreve esta carta a Timóteo, e nesta carta Paulo abre o seu coração e traz para nós um entendimento interessante. Ele diz que ele reconhece a gratidão dele para com o Senhor. Então ele diz que era grato a Deus porque ele entendeu que Deus, em Cristo Jesus, fortaleceu o apóstolo Paulo. Então, quando Paulo admite que recebeu força, que ele foi fortalecido por Cristo Jesus, significa dizer e admitir publicamente que tudo que Paulo fez, ele admite que a fonte de força que ele precisava para fazer o que foi feito, não veio dele mesmo, da sua inteligência, da sua formação, do seu empenho, das suas obras, mas ele então anula, ele tira tudo isso, quando então ele admite que ele é grato a Deus porque Cristo fortaleceu ele. Ele entende que a força dele veio de Cristo. A única fonte de força, de poder, de dínamo que ele recebeu veio do Senhor Jesus. Então, significa dizer que Paulo está admitindo que a força para orar que ele tinha vinha do Senhor. A força para pregar o Evangelho como ele pregava, onde ele pregava, quando ele pregava, veio do Senhor. A fonte para fazer discípulos como Timóteo, como Tito, como Apolo, como tantos outros que ele fez, Onesífero. Então, a força para discipular, para forjar pessoas, para investir em pessoas, para não desistir de pessoas, veio do Senhor Jesus. A força para se santificar pelos outros, se santificar pelos seus discípulos, se santificar pela igreja,
Ele então admite que é grato ao Senhor, porque a força para isso veio do Senhor. A força para plantar igrejas em Éfeso, em Corinto, em Filipe, em Roma, em tantos lugares, ele então admite que veio do Senhor, né, para formar liderança, a força para formar presbíteros, formar diáconos, formar homens e mulheres para cuidar do rebanho, veio do Senhor. A força para poder viajar, fazer as viagens missionárias que ele fez por lugares difíceis, por lugares perigosos, como foi em Éfeso, quando ele diz que viveu em meio a feras e feras terríveis, quando ele teve que enfrentar os adoradores e cultuadores da deusa Diana. Então, Paulo admite que a força dele para tudo, para orar, para plantar igrejas, para discipular, para acordar todo dia e ter que viver, para vencer as depressões, para sair das depressões e para não cair novamente em nenhuma depressão, a força para lutar contra os opositores, aqueles rebeldes que o perseguiam, que investiam contra a vida dele, que o caluniavam, a força para resistir a todas as igrejas da Ásia que o abandonaram, e ele diz isso na sua carta a Timóteo, dizendo que todos os da Ásia o abandonaram. Então, Paulo admite que a força para ser discípulo veio do Senhor, a força para ele exercer os dons de mestre, de pastor, de exortador, que ele recebeu também veio do Senhor. A força para evangelizar, para discipular, para plantar igrejas, para viajar, para acordar, para dormir, para vencer o espinho na carne que ele admite ter tido e colocado na sua vida. Então, para lidar com esse espinho na carne, enquanto vida ele teve aqui neste mundo, então ele admite que a força que ele recebeu veio unicamente do Senhor. Isso é tremendo, né? Ou seja, um homem como Paulo, um dos principais apóstolos do cristianismo primevo, né? Do primeiro cristianismo, daquele que estabeleceu os primeiros caminhos, daquele que quebrou paredes, venceu dogmas, costumes, tradições, aquele que deu início à marcha cristã da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, e que deixou esse legado tremendo para nós hoje, né, trabalharmos em cima disso. Então, Paulo admite que no final do seu ministério, ele então entende que tudo que ele fez, tudo que ele era, veio da força do Senhor. Foi o Senhor que fortaleceu ao apóstolo Paulo. Então ele diz: eu sou grato por ele ter me fortalecido. Que bênção! E não é diferente conosco. Nós entendemos que a força para viver, já que o Evangelho diz que Jesus é a vida, é o caminho, é a vida, então se ele é a vida, então ele é a nossa força. Nós não temos outro, ele é a água viva que nós bebemos, ele é a fonte da vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que ele é a luz do mundo, ele é o pão descido do céu. Então nós não temos outra fonte que não seja o Senhor Jesus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e morto espiritual não tem força nenhuma para andar, para viver no mundo espiritual, para responder ao mundo espiritual, para responder à palavra de Deus. Ele nos deu vida, diz a palavra. Ele nos dando vida significa que agora temos força, força para levantar dentre os mortos, força para ver a Escritura, para praticar a palavra de Deus, para viver em obediência a ela. Hoje temos força para vencer as depressões, os ataques, as perseguições. Muitas vezes nós não temos consciência ou responsabilidade para vivermos esta força,
aceitarmos isso e praticarmos isso. Mas isso não significa que ela não existe. Ou seja, Ele é a nossa força, Ele é a fonte da nossa força, e nós precisamos dessa consciência, dessa responsabilidade, para entendermos que é Ele que nos dá força para manter o nosso casamento, é Ele que nos dá força para amarmos a esposa ou amarmos o nosso marido, é Ele que dá força para as esposas serem submissas aos seus maridos. Se não for a força do Senhor, a mulher não consegue respeitar como submissa ao marido. Se o Senhor Jesus não nos der força, nós não conseguimos cumprir o nosso papel de marido, de amar as nossas esposas e de educar os nossos filhos e criá-los no caminho do Senhor. É o Senhor quem nos dá força para trabalharmos e exercermos os talentos que Ele nos deu e que, sendo exercidos por nós, traz a nós o pão de cada dia e nos ajuda a vivermos e honrarmos com os nossos compromissos neste mundo. É pela força do Senhor que a gente levanta de manhã da nossa cama e temos força para trabalhar, para vivermos, para visitarmos alguém, para pregarmos o Evangelho, para testemunharmos, para vencermos os pecados, para lutarmos contra as tentações. É a força que recebemos dele que nos ajuda a perdoar uns aos outros, que nos ajuda a amar e a fazermos boas obras e praticarmos os frutos e a vivermos os frutos do Espírito. Então, meus irmãos, não é diferente do apóstolo Paulo. Nós temos que agradecer ao Senhor pela força que temos recebido. Força integral em todas as áreas da nossa vida. Só Jesus é a força que nós precisamos. E nós precisamos dessa gratidão ao Senhor. Principalmente agora, nesses dias de pandemia, de ameaça, de medo, de fobias, de cuidados extremos que precisamos ter nos nossos relacionamentos, dentro de casa, fora de casa, nos ajuntamentos sociais. Então, não podemos ignorar que num momento como este, fica muito mais evidente que se nós não tivermos a força que vem do Senhor, nós vamos nos sucumbir. Nós vamos entrar em depressão, em tristeza, vamos irar rapidamente uns com os outros, vamos ter problemas de relacionamento, de produção, vamos cair em tudo. Então, precisamos admitir que devemos ser gratos pela força que recebemos do Senhor. Em segundo lugar, Paulo também agradece, não apenas pela força que ele recebeu do Senhor, mas pela consideração. É interessante, Paulo diz que é grato ao Senhor Jesus, que o considerou fiel. Consideração fiel. Ou seja, Paulo até esclarece que ele viveu uma vida antes de Cristo que não merecia consideração nenhuma, nem dos judeus, nem da igreja, nem dos discípulos de Cristo e nem do próprio Deus em Cristo. Paulo diz que era blasfemo, era perseguidor, foi insolente, ou seja, ele contribuiu para a perseguição da igreja, para trazer problemas para o povo de Deus. Ele tentou de todas as formas impedir o avanço do evangelho do reino. Ele lutou com força, com dedicação, para impedir o crescimento da igreja. Ele também participou, com certeza, de forma conivente, com a condenação, com a prisão e até com a condenação e morte de algumas pessoas que viviam pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo diz que ele não merecia consideração nenhuma, mas ele é grato ao Senhor porque o Senhor o considerou fiel. Ou seja, e ele até diz que ele era o principal dos pecadores. Paulo não diz que era um dos pecadores. Paulo não se coloca no meio de uma lista de pecadores. Muito pelo contrário, Paulo pega
todos os pecadores da lista e coloca depois dele. Ele coloca-se como sendo ele o principal. É como se Paulo pegasse toda a lista de pecadores que há nesse mundo e ele então colocasse o nome dele em primeiro lugar. Ou seja, se todos os pecadores mereciam condenação e a ira de Deus, Paulo se vê como sendo o principal deles. Ou seja, Paulo se vê como o principal dos pecadores, o principal a receber toda a condenação e punição e rejeição do Senhor. Então ele diz que ele, nesta condição, mesmo assim, Deus, por meio de Cristo Jesus, deu forças a ele e o considerou fiel. Que maravilha! Quando Paulo demonstra essa gratidão, dizendo que é grato para com aquele que o considerou fiel, Paulo está dizendo que não há pecado nenhum neste mundo, praticado nem por ele e nem por qualquer outra pessoa, que seja suficientemente forte a ponto de Deus, em Cristo Jesus, não considerar fiel alguma pessoa. Ou seja, não existe pecado nenhum neste mundo que possa fazer com que Deus não te considere fiel. Isso é tremendo, isso é graça maravilhosa, profunda, porque o Paulo, com esta afirmação, traz para nós um lenitivo, uma paz, um descanso espiritual, pelo fato de sabermos que Deus, em Cristo Jesus, está pronto para ser longânimo, paciente, misericordioso, gracioso para com todos aqueles que se arrependem e que buscam a Ele como seu Senhor e Salvador. Ou seja, Ele está pronto para receber qualquer insolente, qualquer blasfemo, qualquer perseguidor, qualquer pecador, qualquer ofensa, qualquer pecado. Ele está pronto para receber, te dar força para viver e continuar, e Ele está pronto para te considerar fiel para andar com Ele, te considerar fiel para ter comunhão com Ele, te considerar fiel para receber dEle todo e qualquer dom espiritual que Ele tem para você, exercer esse dom no corpo de Cristo, no ministério, nas missões. Ele está pronto para te considerar fiel, para te enviar para qualquer campo, para qualquer ministério, para qualquer trabalho missionário. Ele te considera fiel para você realizar toda e qualquer boa obra na terra para toda e qualquer pessoa neste mundo. Ele te considera fiel para casar com qualquer mulher que Ele tem para você. Ele te considera fiel para você ser esposa de qualquer homem que Ele tem para você. Não importa o seu pecado, nem a sua condição de vida, Ele te recebe e te considera fiel para ser mãe de muitos, para ser pai de muitos, para ser esposo, para ser esposa, para ter família, para ter casa, para ter um lar. Não importa a vida que você vivia antes, não importa a lista dos seus pecados e nem do seu coração duro, não importa a maldade, os abusos que você sofreu, sejam eles abusos sexuais, se você caiu na mão de um pedófilo, se você foi abusado de todas as formas possíveis, não importa se você já mexeu com crack, foi viciado, é um dependente, é uma pessoa que foi vencida pela bebida, pela química, não importa as drogas, não importa os seus vícios, não importa as suas correntes, o que te escraviza, o que te manchou, não importa as manchas que o seu corpo, ou as cicatrizes que o seu corpo carrega, não importa os pecados espirituais, sociais, humanos, culturais, morais, não importa nada disso. Paulo está dizendo que ele é grato ao Senhor porque ele considera fiel para andar com Ele,
para pregar a palavra dele, para viver a palavra dele, para praticar a palavra dele. Ele te considera fiel para você ser incluído no corpo de Cristo. Ele te considera fiel para ser batizado, ser introduzido no corpo de Cristo. Ele te considera fiel para você vir à mesa, comer o pão com ele e com todos, beber do cálice com ele e com todos. Ele te considera fiel para participar da mesa em memória dele. Ele te considera fiel para você fazer discípulos. Ou seja, ele te considera fiel para você andar com gente, se relacionar com gente, discipular gente, forjar gente, orar com gente, perdoar gente, caminhar com gente. Ele te considera fiel para você também contribuir com o reino dele, com a causa dele, com as missões. Ele considera você fiel, ele considera o dinheiro que ele põe e permite você receber, ele considera esse dinheiro fiel, a sua contribuição fiel, ele considera tudo que você investe no reino fiel, porque ele é assim, ele é longânimo, ele é misericordioso e não tem pecado nenhum neste mundo, ou nesta eternidade, ou em qualquer outra, que impeça o Senhor de considerar você fiel, de andar com você. E a gente vê essa consideração sendo detalhada na Escritura, tanto no Velho como no Novo Testamento, o tempo todo, na vida de tantas pessoas. E essa consideração de Deus, considerar fiel aqueles que são dele, nós vemos isso sendo representado muito bem logo lá na matriz. Quando Adão e Eva pecaram, Adão e Eva fugiram da presença do Senhor, se viram culpados, envergonhados, temerosos e se afastaram do caminho do Senhor, não quiseram dar continuidade à agenda que eles tinham com o Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus veio na virada do dia para encontrar com os seus regentes, o regente Adão e a regente Eva. E Deus não mudou, apesar da queda do pecado, Deus continuou considerando eles, considerando o chamado deles, a criação deles e a designação deles. Deus não desistiu deles, Deus os vestiu, Deus os exortou, Deus colocou eles para fora do jardim, mas o Deus Emanuel foi com eles, e nós já vimos isso aqui em uma das reflexões. O pacto com Adão e Eva foi estabelecido antes deles serem colocados para fora do jardim. O sangue foi derramado e o sangue persistiu com Adão e Eva dentro do jardim e fora do jardim. Portanto, a consideração fiel do Senhor sempre foi explicitamente mostrada, demonstrada e comprovada na Bíblia. Eu louvo a Deus por isso, porque o Deus que nós adoramos é um Deus de pacto, é um Deus de propósito e é um Deus longânimo, misericordioso e que considera fiel todos aqueles que Ele chama, que Ele ama, que Ele separou e estes que Ele deu para o Filho, e que o Filho recebeu estes do Pai e a estes o Filho deu a vida eterna, como diz lá em João capítulo 17. Todos aqueles que o Pai deu para o Filho deu a eles vida eterna, e nenhum destes se perde, e é por estes que Jesus ora, e é por estes que ele se santifica. Então, e são estes que o Pai deu para o Filho, e o Filho deu a vida eterna, são estes que ele considera fiéis. Bênção. Então, estes que ele considera fiéis, são estes que ele fortalece. Ele dá força para esses, e estes que ele fortalece, ele considera fiel. Ele considera fiel, como eu disse aqui, para o reino de Deus. Ele considera fiel para a salvação. Ele considera fiel
para que estes possam ser chamados aqui na terra de cooperadores dele. São com estes que o reino de Deus está sendo espalhado e conhecido em toda a terra. São estes que são considerados fiéis pelo Senhor, que a obra continua, que a missão continua e que as igrejas vão avançando contra as portas do inferno. Amém? Estamos juntos? Paulo, continuando aqui, ele diz que é grato por aquele que o fortaleceu, Cristo Jesus, e o considerou fiel. E nós vimos aqui a abrangência dessa consideração, né, o que ela envolve na vida do apóstolo Paulo. E agora, em terceiro lugar, Paulo diz que é grato ao Senhor pela designação. Designação. Que bênção! Isso aqui é joia. Aquele que é fortalecido pelo Senhor é considerado fiel pelo Senhor, e a consideração fiel significa legalização no mundo espiritual e no mundo terreno, no mundo natural. Quem o Senhor considera fiel, ele é considerado fiel para esta eternidade, para a terra dos viventes, mas ele é considerado também no mundo espiritual, no alto, né, nas regiões celestiais. Então ele é considerado fiel para os demônios, ele é considerado fiel para os anjos, e ele é considerado fiel para os homens. Ele é considerado fiel para todos os reinos. Ou seja, é uma consideração completa. O Senhor, quando considera fiel, ele está legitimando esta pessoa para ser conhecida em todos estes lugares, por todos estes entes, como alguém que pertence ao Senhor. Ser considerado fiel em todos estes lugares e com todos estes entes significa que você é autenticado a ser legalizado legalmente, né? Ou seja, no mundo, nestes mundos, você agora legalmente é conhecido como alguém que é considerado fiel pelo Senhor. Meu irmão, você pode chegar em qualquer principado demoníaco, diante de qualquer anjo, diante de qualquer homem na terra, diante de qualquer reino, como alguém fiel. Ou seja, os seus pecados não desqualificam você. Você está apto para ser representante do Senhor em qualquer lugar da terra. Em qualquer relacionamento, você vai ser sempre considerado a pessoa fiel. Ponha isso na sua cabeça. Em qualquer relacionamento aqui neste mundo, ou em qualquer eternidade, a partir do que você recebeu do Senhor, você é considerado fiel. E aquele que é considerado fiel nunca mais será desconsiderado por Deus. Deus não brinca com isso. Deus não te considera fiel hoje ou por um tempo, e depois você cai, bagunça, peca, faz besteira, e Deus desconsidera você. Não, meu irmão. A sua consideração está consumada na cruz. Você é considerado fiel para sempre e diante de qualquer vida neste mundo ou em qualquer outra eternidade. E todos os demônios, todos os anjos, todos os homens, todos os reinos precisam, presta atenção, precisam respeitar essa consideração fiel. Eles não podem desfazer em nenhum momento o que Deus considerou fiel. Agindo Deus, quem impedirá? Nada neste mundo pode desconsiderar o que Deus em Cristo Jesus considerou. E é interessante também lembrar que para manter essa consideração fiel que o Senhor nos deu por meio de Cristo Jesus, Ele nos deu o Espírito Santo que habita em nós, que nos cela e que fica o tempo todo testificando a nós internamente, ao nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Ou seja,
Deus nos considerou filhos, Deus nos considerou herdeiros, Deus nos considerou fiéis. E o Espírito Santo que habita em nós está o tempo todo nos lembrando, reafirmando em nós que fomos considerados fiéis. Oh, maravilha, isso é bênção. Eu preciso enfatizar isso para que possamos ir para o terceiro ponto. É preciso entender que esta pessoa que foi fortalecida e considerada fiel, ela é designada pelo Senhor. Oh, maravilha! Ou seja, a força e a consideração gera propósito. Oh, maravilha! Ele te fortaleceu e te considerou fiel, porque ele tem um propósito com isso. Qual é o propósito dele? Em te dar força e em te considerar fiel. O propósito dele é designação. Oh, maravilha! Não existe ninguém que seja fortalecido e considerado fiel que não tenha propósito neste mundo, não tenha designação. Ele designa aqueles que ele considera fiel. Ele designa aqueles que ele considera, que ele fortalece. Ou seja, tem designação, tem ministério, tem vocação, tem causa. Oh, maravilha! Ele te considera fiel para algum propósito. E o propósito que ele tem na nossa designação é um propósito bem definido. E eu vou deixar claro isso aí, ok? Presta bem atenção. Então, de acordo com Paulo aí em Timóteo, ele diz aí que nos designou, temos designação, ele nos designou para que em nós fosse evidenciado Jesus. Ou seja, para que Jesus, por meio de nós, evidencie a sua completa longanimidade. Ou seja, nós fomos designados para que em nós, através de nós, da nossa vida, do nosso relacionamento, do nosso andar, do nosso comportamento, dos nossos frutos, da nossa obediência, da nossa responsabilidade, através de nós, Jesus evidenciasse. Ele quer evidenciar algo através de nós. E o que ele quer evidenciar através de nós é a sua completa longanimidade. E assim, nós vamos servir de modelo a todos quantos hão de crer nele. A todos quantos hão de crer nele. Oh, maravilha! Ou seja, ele nos dá força, nos considera fiéis, nos legaliza, nos legitima com a consideração, para que sejamos designados, enviados, equibalados. E nesta designação, Jesus, e é só Jesus, vai evidenciar por meio de nós a completa longanimidade, misericórdia, paciência dele. E assim nós vamos servir de modelo a todos quantos hão de crer nele para a vida eterna, é o que diz Paulo. Oh, maravilha! Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero te ajudar a entender. Paulo está dizendo que nós temos uma designação com propósito. Todo cristão, homem, mulher, criança, jovem, adolescente, adulto, idoso, todos que são dele, aqueles que ele dá força, aqueles que ele considera fiéis, todos estes têm designação, têm direcionamento,
tem propósitos, tem missão, tem causa na terra. E Ele, Jesus Cristo, nesta designação, Ele é quem tem o controle. Ele designa a gente para a gente caminhar, andar, se mover, obedecer, caminhar nesse mundo, para que Ele, através de nós, da nossa obediência, do nosso servir, do nosso andar, caminhar, Ele, Cristo, possa evidenciar, Ele possa aparecer quando eu falo, Ele possa aparecer quando eu ministro a alguém, quando eu visto alguém, quando eu perdoo alguém, quando eu dou comida para alguém, quando eu curo a ferida de alguém, quando eu pego o samaritano no caminho, quando eu estou caminhando, encontro um Zaqueu e levo o Zaqueu para casa, quando eu encontro a mulher em adultério, quando eu encontro o jovem possesso de demônios, quando eu encontro as pessoas pelo caminho, dentro ou fora, em qualquer lugar. Quando eu ando, quando eu cumpro a minha designação, quando eu quando eu estou no alinhamento da vontade do Senhor, quando eu estou andando em missão, quando eu estou andando em propósito, vem Jesus e evidencia através de mim a sua completa longanimidade, o seu amor, a sua paz, a sua força, a sua vida. E Ele vai então me usando, Ele vai fazendo com que a imagem dEle seja vista em mim, que as pessoas, ao se relacionarem comigo, percebam Cristo, que Ele, Cristo, está sendo evidenciado através da minha vida, dos meus pensamentos, da minha fala, dos meus gestos, das minhas ações, do meu comportamento. E assim Jesus vai evidenciando os seus atributos em mim, ou através de mim. Ele vai evidenciando a sua longanimidade, o seu amor, a sua paz, a sua reconciliação, a sua grandeza, a sua humildade, tudo que pertence a Ele vai ser evidenciado em mim, porque Ele me deu força, Ele me considerou fiel e Ele está me designando. Eu tenho propósito, eu tenho direcionamento. A designação dEle vai ser vista primeiramente nos meus relacionamentos mais curtos ou mais próximos, imediatos, como no meu casamento, na minha família, na minha relação familiar, na igreja, no trabalho, na escola, mas isso vai tomando outras abrangências. Então, a designação dEle é para que Ele possa evidenciar em mim, através de mim, a sua completa longanimidade. E ao fazer isso, ele diz aqui o texto, eu vou sendo usado para servir de modelo. Ou seja, Ele me designa para que através de mim as pessoas possam receber a vida eterna. Oh, maravilha! Agora fica mais claro que eu recebi força, fui considerado fiel para ser designado para evidenciar Jesus em mim, a sua completa longanimidade, e servir-se eu de modelo a todos quantos hão de crer nele para a vida eterna. Oh, maravilha! A minha e a sua designação é para produzir vida eterna a toda e qualquer pessoa com as quais nós vamos andar e demonstrar a elas a pessoa de Cristo. Ou seja, a designação que Paulo está dizendo aqui, que ele é grato ao Senhor que o designou, é pelo fato de Paulo entender que a designação dele gerou vida eterna, gerou conversões por onde ele passou. E ele está dizendo que é assim que acontece com todos nós. Maravilha por isso. Deus te dá força, Deus te considera fiel, mas Ele faz isso com propósito de designação. Você é designado para que as pessoas possam ser salvas e receber vida eterna através do modelo que Cristo e Ele mesmo está forjando em você. Ou seja,
Ele está evidenciando quem Ele é em nós. Oh, maravilha! Cada cristão, cada eleito, cada pessoa salva, nascida de novo, ela é uma pessoa designada nesta terra. Ela não está andando aí, como diz Caetano Veloso, né, sem lenço e sem documento, sem propósito, sem direcionamento, não. Ela está andando aí não como o Raul Seixas dizia, né, o maluco beleza, doido, desorientado, sem referencial, sem vetor, sem direcionamento. Não, nós somos pessoas que fomos tiradas da morte, recebemos força, dínamo, poder, recebemos força para viver e também recebemos consideração. Ele nos considera fiéis, nos legitima, nos torna pessoas credenciadas para esta vida e para qualquer outra vida e para todas as pessoas e para todos os entes nesse mundo. Mas Ele faz tudo isso para designação. Oh, maravilha! Para você viver com propósito, com direcionamento. E neste propósito, Ele, Jesus, está se evidenciando em nós. Oh, maravilha! E essa evidência de Cristo em nós vai gerar modelo, está nos modelando para que muitas vidas sejam salvas. Oh, maravilha! Então, nós fomos designados, em última palavra, fomos designados para sermos Cristo salvando vidas. Nós fomos, de acordo com Paulo e a teologia paulina, você e eu fomos designados para que Cristo, através de nós, salve todos aqueles que o Pai deu para Ele. Então, servisse eu e você de modelo para isso. A nossa designação não é para trazer algo para nós, não é para prosperidade para nós, não é de vitória para nós. A nossa designação, de acordo com o entendimento de Paulo, é para sermos usados completamente para mostrarmos Cristo para as outras pessoas que precisam ser salvas. E elas vão ser salvas. E eu vou servir de modelo porque eu fui designado para isso, só para isso. Meus irmãos, esta palavra de Paulo, ela deve servir de orientação para nós, para que a gente saiba administrar o nosso tempo, a nossa agenda, as nossas prioridades, e não ficarmos aí perdidos nesse mundo, vivendo neste mundo como se não servíssemos de modelo de Cristo e nem para a salvação e conversão de tantas pessoas. Nós vivemos hoje uma vida cristã, parece que não combina com essa palavra do apóstolo Paulo. Nós vivemos uma vida onde nós não servimos de modelo de ninguém, nem para entrar na igreja e nem para sair, nem para evangelizar, porque nós não estamos evidenciando Jesus através das nossas vidas. E se você não evidencia a longanimidade de Cristo, se você não serve de modelo, então você perdeu o propósito, saiu do alinhamento. Para que receber força e ser considerado fiel se você não serve de modelo? Se você não se vê como alguém designado pelo Senhor? E, portanto, não vai evidenciar Jesus e não vai servir de modelo. Amém? Que Deus nos livre disso. Que você se aproprie desta palavra hoje e que você seja como o apóstolo Paulo, que você seja grato, muito grato, pela força que você tem recebido do Senhor, que você seja muito grato pela consideração fiel que Ele tem dado a você. Pode os seus pastores, pode a sua liderança, pode os seus familiares, pode as pessoas amigas e íntimas de você não te considerar fiel, meu irmão, desaprovar a sua vida. Mas saiba que o Senhor te considera fiel. E Ele considera fiel aquele que se arrepende, crê no Senhor
e a este ele designa. Portanto, seja grato também pela designação que você tem recebido do Senhor. Tem propósito. Você foi designado para que Cristo, através de você mesmo que eu estou falando, ele possa evidenciar quem ele é, a profundidade da sua paciência, da sua longanimidade com as pessoas, do amor e da misericórdia dele para com os pecadores arrependidos. E que você se veja como um designado, evidenciando, deixando Jesus evidenciar ele mesmo em você e através de você, e que você se veja como um designado que serve sim de modelo a todos quantos hão de crer nele ainda para a vida eterna. Se veja assim, se entenda assim no reino de Deus. E aí você vai com certeza entender a profunda gratidão do apóstolo Paulo no final do ministério dele, que ele diz nesse texto e que expressou a Timóteo: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, e me considerou fiel, a mim que noutro tempo era blasfemo, insolente, perseguidor e fiz besteira, mas ele me considerou fiel, a mim que era o principal dos pecadores, ele me considerou fiel, a mim e a você, e nos designou para que através de nós, Jesus evidenciasse a sua completa longanimidade e servisse eu e você de modelos a quantos hão de crer nele para a vida eterna. E aí Paulo conclui dizendo: olha, a este Deus imortal, invisível, eterno, a ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você se veja assim, e que Deus te ajude a gerar propósito com essa palavra que você ouviu hoje. Eu, desde o início, queria concluir as nossas reflexões com esse texto, porque se você agora lembrar, desde a primeira reflexão, os temas, os textos, os assuntos que abordamos, você vai entender claramente que tudo que nós falamos antes combina com isso aqui. Nós precisamos da força do Senhor para tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos nas outras reflexões. Você precisa ser grato ao Senhor pela consideração, Ele te considera fiel para você viver e praticar tudo aquilo que falamos nas outras reflexões. E Ele também te designa, Ele não quer que você fique parado. Ouça mesmo tudo que nós falamos nestas reflexões e se veja como alguém designado, que tem que andar, que não pode parar, que tem muito para ser feito. Cristo está voltando, nós precisamos assumir a nossa designação e deixar Jesus evidenciar quem Ele é em nós, e para isso você tem que aprender a negar a si mesmo, a abrir mão da sua vontade, para que Ele evidencie a Ele mesmo em nós, e assim nós seremos designados para servirmos de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então receba esta última reflexão como uma aplicação de tudo aquilo que nós temos falado até hoje. Amém? Que Deus te abençoe, gere propósitos com esta palavra e, sendo você edificado, compartilhe ela com alguém. Não fique parado, mande para uma só pessoa, mas mande. Não fique sem enviar isso, espalhar isso a todos aqueles que Deus colocar na sua cabecinha aí, no seu pensamento. Amém? Deus abençoe, muito bom estar com vocês durante esse tempo. E entre em contato comigo, compartilhe também comigo o que você tem aprendido. Isso vai servir de alegria para o meu coração, de saber que Deus usou a nós, usou o Gustavo e o Anderson, dois irmãos preciosos que nos ajudaram aqui na gravação, na edição, porque eu trabalho aqui e pronto, mas eles não, eles têm que ficar aqui e depois eles ainda vão ficar horas e horas trabalhando para depois você receber aí na sua casa.
Então, Deus abençoe o Gustavo, o Anderson, que nos ajudaram bastante nesse ministério. Deus abençoe você. E, como eu expliquei no início desse vídeo, vocês que estão aqui em Goiânia, acredito que em breve nós estaremos juntos aqui para você receber o certificado e ter o nosso momento de compartilhamento aqui, que vai ser bênção. E você que está longe, eu não vou poder te encontrar, fica aí o meu abraço, a minha palavra de ânimo e de encorajamento para que a gente continue caminhando e servindo ao Senhor. Um grande abraço, Deus abençoe e até uma outra oportunidade, tá bom? Fica na paz, muito obrigado, um grande abraço.